E você pensava em ser pai? Não tinha pensado nisso ainda? Eu sempre imaginei que um dia eu ia ser pai, quando não tinha a mínima ideia. Certo. Isso é uma coisa, quando eu tinha 15, 16, 15 anos, 20 anos. No Brasil, 25 anos, que eu olhava, de vez em quando a gente fecha os olhos, né? E começava a pensar, o que eu vou ser quando tiver 50? Qual será a minha vida? Quando eu começava a tentar imaginar a coisa, imediatamente cortava o filme, porque me assustava muito. Porque eu não tinha a mínima ideia. E esse não tenho a mínima ideia deixa a gente com vertigem assim, muito, no que me diz respeito, certo, muito difícil de assumir. Eu não gosto dessa incerteza. O que eu gosto até hoje é da surpresa da vida. Então, bola de cristal, tentar imaginar tal, não foi a minha vida, nunca será. E o fato de a pergunta, vou ter filho? Muito provavelmente terei. Como? Não tenho a mínima ideia. Vamos deixar a vida me levar. Sim, sim. Mas interessante que você falou, você era jovem, aventureiro, e quando a Débora comunica que está grávida, você tem uma reflexão, né? E agora não vivo mais só para mim, vivo para alguém. Então, mas essa reflexão, eu consegui definir ele anos depois do nascimento da minha filha. Porque de imediato, aí vem um instinto. Isso, o instinto. A gente vive com o instinto, e como eu tenho essa veia, esse instinto de sobrevivência muito aguçado, isso, pelo fato da minha vida, me levou a ter essa sensibilidade muito aguçada. Quando soube, imediatamente um instinto me fez ter essa atitude. Essa reflexão veio depois, quando já... Sim. Se passaram anos que eu já tinha construído, que aí, olhando para trás, aí que eu comecei a raciocinar e a entender que teve esse momento. Essa mudança, e é importante, quando eu estava vindo do meu primeiro filho, eu ainda estava na residência no Hospital das Clínicas, e eu estava duro, vivia uma vida difícil, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. Aí o pai da mulher de um amigo meu falou, fique tranquilo, Vimer, cada filho que eu tive, minha vida melhorou mais. Eu acreditei nisso, eu tive 3 e a cada filho que nasceu, minha vida realmente melhorou mais. Porque você começa a ter mais consistência no que faz, né? E você pensa a longo prazo, né? Pensa que você não vive só para si, vive para mais gente. Isso dá um senso de responsabilidade. Se você tem conteúdo para isso, isso é fundamental. E você tinha esse conteúdo. E aí, desafio, eu acredito que a sua vida melhorou. Né? Não há dúvida. Né? Embora tenha abandonado algumas aventuras... Não, eu fiz outras. Mas mudou as aventuras. Mudou as aventuras. Mudaram as aventuras, mas a começar pelo fato de ter filho. É uma grande aventura. É verdade. Já que a melhor aventura, o melhor projeto que um ser humano pode ter fazer, viver, ter filhos. Sim, seguramente. E como foi esse Olivier pai de primeira? Olha, fui muito tranquilo, porque eu sabia exatamente o que um pai precisava dar para seus filhos. Está vindo assim? Uma memória? Eu estou tentando colocar as coisas sem deixar passar absolutamente nenhuma fresca de vitimização que eu não suporta. Acontece o seguinte, que eu teve uma vida, eu teve um pai médico, uma família do lado do meu pai muito densa em cultura. Rígida. Em cultura. Rígida não, em cultura. E do lado da minha mãe, uma família, muita sensibilidade de gosto, de elegância e tal. Agora, como pais, os meus pais eram diferentes do que a gente entende como pais. Até porque eu nasci em 59, significa que eu fui criado em 58, meu pai tinha acabado de terminar suas estudos de medicina,
teve a Guerra da Argélia, fui para a Guerra da Argélia, encontrou minha mãe por acaso, ela ficou grávida por acaso, ela era muito bonita, tipo Brigitte Bardot, e ela tinha 17 anos quando eu nasci, e eu virei o grão de areia dentro da construção da vida dela. Eu estou pagando isso até hoje e fazendo com que, desde que eu nasci, fui muito distante da família. Por isso que todos os momentos que me levaram a construir a minha vida aqui no Brasil foram poucos, curtos, mas muito profundamente cristalizado na minha personalidade. E, então, de uma certa forma, uma certa carência. E aí, eu passei minha infância, desde 6 anos de idade, passei minha infância em internatos a muitos centenas de quilômetros da minha família que morava em Paris, sozinha, dentro de uma microsociedade, que é a sociedade da vida. Sei. É um no meio de muitos. Então, internatos, jesuítos, filme. Aquelas coisas é filme. Mas que até 15 anos de idade. E hoje eu agradeço ter vivido isso. Porque se eu sou o homem que eu sou, é graças a tudo que eu vivi, graças a essa consciência, e a gente estava falando, você estava falando de contrariedade, e fui contrariado a vida toda, mas isso fazendo com que todos os momentos bons sejam valorizados ao extremo. Sim. E, para mim, essa valorização ao extremo permitiu que eu herdasse do melhor de tudo que eu recebi ao longo da minha vida. Quando eu virei pai, o bom que eu recebi do meu pai, o bom que eu recebi da minha mãe, apesar do diferente que eu tenha vivido, certo, permiti que quando eu me encontrei na posição deles, que eles não assumiram direito, eu pude oferecer, na medida que eu pude, o que justamente estava faltando para mim. Eu sou um pai verdadeiro, preocupado com a educação e em 2 fases diferentes. Quando eu comecei a construção da minha vida, concreta, consistente, com a vinda da Júlia e do Hugo, e a segunda fase, o segundo momento, que aconteceu por eu me casar pela segunda vez, e fez com que nascesse a Olivia, que hoje tem 7 anos, e que é o pai, eu mesmo, as preocupações são as mesmas, mas o momento de vida é completamente diferente. Sim. De um lado, 30 anos atrás, estava construindo a minha vida. Hoje, a minha vida está construída, não quer dizer que não pode desabar, pode até desabar, mas não tenho mais nada para provar, já provei a todo mundo, então pode acontecer o que acontecer, agora a minha atenção está completamente diferente, mas guardando a essência, eu sou exatamente o mesmo pai.